noite. Boa noite. O Senhor é bom. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Em 2 Samuel, capítulo 21. O tema que eu queria dar para a mensagem dessa noite é que o Senhor vem em nosso socorro. Você crê? Amém. Todos acharam? 2 Samuel 21, nós vamos ler a partir do verso 15. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito cansado. Isbonobe. Isso. Obrigado, Iris. A língua já está enrolando. Descendia dos gigantes, e o peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos, e estava cingido de uma armadura nova, e intentou matar Davi. Porém, Absai, filho de Zerua, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar por esta noite. Senhor, tu conheces o coração de cada um que está aqui essa noite. O Senhor conhece as nossas batalhas, as nossas lutas, aquilo que o inimigo tem usado para roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria. Mas nós queremos nos alegrar no Senhor. Amém. Porque o Senhor é a nossa força. Amém. O Senhor está atento a cada uma das nossas necessidades, Pai. Por isso nós queremos te agradecer, te louvar, Pai. Te bendizer, Pai. Ó Espírito Santo, tem liberdade esta noite, Senhor. Fala ao nosso coração, Pai. Queremos estar sensíveis para ouvir a Tua voz, Pai. Amém. Senhor, eu não sei. Pode ser que há algum de nós essa noite que está cansado. Fala, Senhor, com a Tua misericórdia, porque o Senhor traz força ao cansado. O Senhor renova com graça. O Senhor restaura as forças. O Senhor alegra o abatido. Por isso eu quero te agradecer e te louvar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Amém. Essa palavra tem falado comigo há alguns dias, né? Nós estávamos até num encontro de pastores e eu compartilhei essa palavra lá. E muito interessante, né? Houve muito choro, quebrantamento, né? Porque uma das coisas que o Senhor falou com muita clareza para mim nesse texto, amados, é que Deus não repreende Davi aqui. Davi se cansou das batalhas. Não foi uma, foram várias. E ele se cansou. E eu fico assim pensativo, né? Que nós também temos enfrentado batalhas. É ou não é?
Dia a dia nós temos uma batalha, né? E o nosso inimigo é cruel. Sabe por que o nosso inimigo é cruel, Guilherme? Porque ele sabe que nós estamos cansados. Vocês perceberam um detalhe aqui? O nome bonito que a Iris pronunciou aqui, né? Ele é o inimigo. E ele percebeu que Davi se cansou. Aí ele veio para cima de Davi, de leve, de boa, falando: Davi está cansado, eu vou pegar leve. Como que ele veio para cima de Davi? Com uma lança de 300 ciclos. E aí eu queria perguntar para você, qual é o instrumento ou a arma que nós usamos para nos proteger de uma lança numa batalha? O escudo é leve? Não, exato. Davi estava sem força. Davi não tinha força para segurar um escudo. Então o que ia acontecer com Davi? Vai morrer. Ia ser uma presa fácil. Então eu penso assim, que essa noite Deus quer falar ao nosso coração. Porque qual é a sua batalha? Qual tem sido o seu combate? O que tem tirado a sua energia? Vocês perceberam como a gente tem se cansado? E não é somente um cansaço físico. E eu creio que o cansaço emocional, ele é 1 milhão de vezes pior que o cansaço físico. Porque o cansaço físico, nada que uma boa noite de sono e uma cibalena, né, resolva. Não é? Ou Dorflex, o que vocês quiserem, né? Mas ontem o pessoal lá em São Paulo conhecia a cibalena, aqui a turma já não usa mais. Deixa eu dizer algo para você. O cansaço físico, a gente se recupera. Mas o cansaço emocional, amados, é difícil. Sabe por quê? Porque o cansaço emocional está ligado a cadeias espirituais. Se você... eu já até compartilhei com vocês acerca do capítulo 22, né? E um versículo aqui que me chama a atenção é quando o Senhor vem e livra Davi, versículo 20, né? Vamos ler o 19, né? Ele diz assim: assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, me trouxe para um lugar espaçoso. Sabe por quê? O diabo, que é o nosso adversário, ele quer colocar a gente numa prisão apertada. Sabe onde é essa prisão apertada? Aqui, ó. Que a cabeça fica até fervendo, porque não para. Aí você quer descansar, você quer dormir, você não consegue, porque a cabeça não para. Preocupação, angústia, aflição. Eu sei, nós estamos vivendo dias difíceis. Eu reconheço. Gigantes têm se levantado. Só que você percebe um detalhe aqui. Davi se cansou. E qual foi a resposta de Deus? Deus ficou bravo com Davi? Como que você fica? Você é o príncipe de Israel. Como que você se cansa? Só que vocês percebem que às vezes o diabo ainda usa pessoas, a boca de pessoas que nós amamos, que estão próximas de nós, para falar assim: nossa, você está cansado? O que é esse semblante abatido? Amados, qual é a nossa reação diante de ver um irmão cansado, abatido? Vocês perceberam aqui que outra pessoa também percebeu que Davi se cansou? Ou não? Quem era? A Bíblia fala o nome dele. Quem era Abissai? Valentes, né? Ah, ele era um valente.
Ah, ele não era um cara sensível, então? Também. Mas vocês percebem? Eu achei engraçado que eu apelei isso, né? Para os pastores, eu apelei essa mensagem como Abissai sendo uma pessoa sensível. Aí eu fui sentar, Oswaldo me puxou do lado assim e falou assim: ô parça, Abissai era um valente. Era um cara bruto. Um cara insensível. E mais, a Bíblia fala que ele tinha acabado de matar 300 homens. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, vamos ver a resposta. Alguém já matou alguém aqui? Só a barata, né? Ainda bem, né? Só pra Eu nem barata. Amados, eu não sou polícia não precisa ter medo. Pode confessar. Mas você imagina. Eu acho que a gente mata as pessoas todos os dias, como quando abrimos as nossas bocas, quer seja com o chefe, quer seja com a esposa, quer seja com o marido, quer seja com o irmão. Então nós temos matado pessoas. Dando gelo. Dando gelo, pegar. Então quem é o instrumento de Deus para ser um consolo, acaba sendo alguém que tira o sono da pessoa. Mas vocês percebem um detalhe aqui? O Senhor usou a vida de um homem bruto, de um homem de guerra, com sangue nas mãos, para ver o cansaço de Davi. E ele foi para cima. Como que é o nome do cara, Iris? Esbi-Benob. É conjunto aqui no desenho. Esbi-Benob. Esbi-Benob. E matou. Abissai não ficou preocupado se ele era um gigante. Abissai não ficou se preocupando. Abissai foi por amor a Davi e matou. Queria fazer uma pergunta para você. Olha para mim. Quem tem sido o seu Abissai? Quem tem pelejado as suas pelejas? Quem tem visto o seu sofrimento? Mas também, eu queria dizer algo para você. Talvez você possa ser o Abissai de alguém. Então eu penso que eu queria deixar essas duas perguntas para você essa noite. Quem tem sido o seu Abissai? E de quem você tem sido um Abissai? Porque muitas vezes, amado, esse cansaço que vem em nossas vidas vai minando a nossa fé. Vai deixando a gente apático à leitura da palavra. Vai deixando a gente indiferente ao tempo de oração. E se tem uma coisa que nos abate mais ainda, é a gente não ter essas virtudes. Leitura da palavra, oração, disposição. E tem alguém que percebe isso. Quem é? O nosso inimigo, o nosso adversário. E algo que me veio à mente assim, amados, que coisa maravilhosa é o Deus que nós servimos. Sabe por quê? Porque a gente pode até se cansar, mas o Senhor não vai permitir que a gente seja derrotado. Amém. Creia nisso. Creia nisso. Nós não seremos derrotados, porque Deus não nos abandona. Ele é fiel. Ele é fiel. Sabe, amados, não é vergonha a gente dizer eu estou cansado. Só que essa posição nos leva a ter uma ação.
É confiar na palavra que Deus vai usar o seu Abissai para te dar. Porque às vezes aquilo que está nos causando cansaço é situações que a gente precisa abrir mão. Precisa ser morto na nossa vida. E Deus às vezes levanta um Abissai e nos dá uma palavra, a gente rejeita, fala, não, isso não é de Deus. Aí não é a graça de Deus operando, mas é a espada, a lança do inimigo entrando. Porque a gente está permitindo. A gente ainda pode falar assim, Senhor, eu lutei até onde eu consegui. A gente não pode esquecer que a Bíblia nos ensina que a nossa carne milita contra o Espírito. Nós precisamos de ajuda. Amém. E algo importante a gente entender aqui, Deus envia o socorro. E tem um detalhe interessante que eu queria chamar a sua atenção, é da onde vem esse socorro? Eu gosto muito assim, não sei se você é assim também, né? Eu gosto de prestar atenção nos detalhes. Alguém sabe quem é Zeruia? A irmã foi tia de Davi? Não. Irmã de Davi. Irmã de Davi. Então Abissai era? Corria em Abissai o quê? Então Abissai era da família de Davi. Dá uma olhadinha do seu lado. Olha aí. Olha quanto sangue bonito correndo aí, ó. Porque às vezes a gente pega e acha que o socorro vem só daqueles irmãos de sangue natural. Mas nós temos que lembrar que nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos muitos filhos semelhantes a Jesus. O sangue que corre em nós é o sangue de Cristo. Somos uma família. Então nós precisamos entender, se nós temos o mesmo sangue, nós também temos o mesmo Espírito. Se nós temos o mesmo Espírito, a graça de Deus permeia, dá liga. A sua oração ao meu favor tem peso diante do Pai. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Hebreus fala que antes de qualquer coisa nós precisamos fazer para os da família da fé. Você crê nisso? Amém. Põe em prática. Você crê nisso? Anda nessa verdade. Amados, presta atenção. Abissai, ele tinha o mesmo sangue, o mesmo espírito, o mesmo amor, o mesmo fervor pela obra. Ele pelejava as lutas de Davi com fervor, com amor. De maneira alguma se apagará a lâmpada de Israel. Jesus falou que nós somos luz. Você está pelejando para que a luz que está do teu lado não te apagues? Dá uma olhadinha. Como que está a luz do teu lado aí? Será que o Senhor tem te chamado na madrugada para você levantar e orar para que a luz daquela pessoa que o Senhor está te incomodando brilhe mais? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O socorro do Senhor não vem de fora do arraial. O socorro do Senhor vem de dentro do arraial. Para de buscar socorro aonde não há a graça de Deus. Para. Eu não faço isso, Chico. Faz. A conta está vermelha, vou no cheque especial. Vou fazer um cheque predatário. Precisa de um conselho? Vamos ver o que a internet está falando.
Vamos ver o que o Google fala. Amados, essa pessoa que está falando na internet está comendo 1 quilo de sal com você? Ela está pelejando as tuas batalhas? Ela está colocando a mão na tua cabeça? Eu não sei se ainda inventaram para sair a mão daqui. Eu acho que ainda não, né? Quem é o seu Abissai? Porque o socorro do Senhor é bem presente. E Ele conhece as nossas aflições. Mas eu tenho certeza aqui, que cada um de nós, se a gente pegar um caderninho, colocar uma página, um nome, vira a página, outro nome, de cada um de nós aqui, somos uma comunidade pequena. Eu tenho certeza que você vai ter muita coisa para interceder ao Senhor pela vida do teu irmão. Amém? Amém. Porque nós nos conhecemos. Nós partilhamos da mesma mesa. Amém. Olha aqui, ó. Está ali a mesa posta ainda. Quem está lavando os teus pratos? Quem está colocando o arroz no teu prato? Mas a gente precisa pesar nisso. Porque as batalhas são reais. E o nosso inimigo conhece as nossas fraquezas. Mais do que nunca, os nossos irmãos na fé precisam conhecer. A gente está num grupo de oração, a gente precisa falar. Porque senão ninguém sabe a sua necessidade. Você imaginou se Abissai não tivesse o discernimento para ver que Davi estava cansado? E você percebe um detalhe? Davi, no início do seu ministério, ele matou um gigante. Agora eu penso que os filisteus eram uma fábrica de gigantes, né? Porque não para de vir gigantes. É a mesma forma com a gente, amados. As dificuldades estão aí. O Senhor falou: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Vai se levantar um gigante, eu te dou vitória. Vai se levantar outro gigante, eu te fortaleço. Senhor, mas está difícil para mim. Espera aí que eu vou colocar um Felipe junto com você. Espera aí que eu vou pôr um Cleiton junto com você. Espera um pouquinho que eu vou pôr uma Zenilda junto com você. Amados, essa é a família. Nós somos um corpo de muitos filhos semelhantes a Jesus. É a graça. A graça operando em nós e através de nós. Davi venceu, né, o gigante Golias com umas pedrinhas. Esse gigante, Abissai venceu ele matando a fio de espada. Vocês percebem que são armas diferentes? E muitas vezes nós precisamos ter esse discernimento. Qual é a arma? Porque Paulo, falando aos Coríntios e ensinando a igreja de Coríntios, ele falou: as armas da nossa milícia não são, mas são poderosas em Deus para anular. Aqui onde está a guerra, ó. Aqui onde está a prisão. Mas as armas que o Senhor nos dá anula. Aí você pode dizer: mas Chico, eu não estou conseguindo. Quem é o seu Abissai? Quem está pelejando junto com você? Eu sei que estamos entre filhos maduros espiritualmente. Eu reconheço. E com certeza muitos de nós aqui já enfrentamos muitos gigantes. E vencemos. Amém. Mas, amados, não se iluda se um desses gigantes nos cansar. Lembra que o Senhor Jesus falou que os dias são maus e basta o mal do dia. A gente precisa estar atento.
E a coisa mais linda é entender o significado do nome Abissai. Eu fico assim, né? Eu tenho aprendido, né, com meus pais, né, da fé, a pesquisar. Quando o texto começa a falar muito, começa a pesquisar, né? E o Jamê sempre me fala, né, qual que é o significado desse livro? Ele sempre conversa comigo, o que significa isso? Lá no Chile a gente conversou muito sobre essas coisinhas, né? Aí eu fui pesquisar. Alguém já pesquisou o nome Abissai, o que significa? Quer saber? Sim. Meu pai é uma dádiva. Que coisa linda. Meu pai é uma dádiva. Eu fico pensando, né? Zeruia concebeu, né? Chegou para o marido e falou, vamos pôr um nome, né? Meu pai é uma dádiva. Aí ele tá lá fazendo uma arte, uma coisa, né? Meu pai é uma dádiva. Para de fazer essa arte aí. Mas com certeza ele não fazia isso. Porque o Espírito do Senhor está sobre ele. Amém. E Abissai foi um presente de Deus para Davi. E eu quero profetizar algo aqui essa noite, amados. Com certeza, vocês são um presente de Deus na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque eu tenho aprendido que vocês são abissais na minha vida. Eu tenho reconhecido. E algo que eu queria destacar aqui, né, acerca do cansaço de Davi nas batalhas. A gente precisa prestar atenção para um detalhe, né, pela extensão do domínio que Davi tinha. É mais ou menos, amados, da região do Egito até a região do Eufrates. Bastante coisa. Muita coisa. Então você imagina, os inimigos ficam, né? Por que o Império Romano era tão odiado? Porque eles estavam avançando. Então, uma das coisas que mexeu com os inimigos de Davi, e porque os reinos vizinhos começaram a ficar com medo que Davi fosse tomar, subjugá-los. Mas os inimigos que mais se levantaram contra Davi foram os filisteus. E o cansaço de Davi começou exatamente, o capítulo 21 de 2 Samuel começa a mostrar essas batalhas constantes, 6 batalhas ao total. E parou? Não. Se você continuasse lendo aqui os versículos 18 em diante, você vai ver quantas batalhas eles pelejaram ainda. Por quê? Porque o inimigo, ele não para de querer tirar aquilo que é nosso. E eu fico pensando, amados, uma coisa interessante no cansaço espiritual, que o que o inimigo quer, ele quer tirar de nós aquilo que é uma virtude na nossa vida. O Senhor nos dá virtude. Porque dons, a Bíblia fala que são presentes. Se são presentes, são dádivas do Senhor. Só que qual é a maior tarefa do nosso inimigo? É roubar essas dádivas, esses presentes. E era exatamente isso que os inimigos de Davi queriam fazer. E uma situação natural que ocorre é o cansaço.
Aí para um pouquinho, você fala, não, mas isso não acontece comigo, tá? Então para um pouco. Aí você está lá no seu trabalho, você está se dedicando, você está se levantando, aí levanta um chefe que te persegue, que faz isso, que faz aquilo, que todo dia parece que ele tem prazer de vir lá e tirar a tua paz. Amados, não é o seu chefe. Por favor, entenda isso. É o seu inimigo. Porque a palavra de Deus nos ensina que o nosso inimigo não é carne ou sangue, mas são as potestades, os dominadores do mal, porque eles sabem o nosso ponto fraco. E muitas vezes ele vem de forma assim de pessoas que a fala da pessoa nos quebra, nos distrai, nos ofende. Eu já falei para vocês aqui, já até recomendei o livro, né, do John Bevere, né, que a tese dele do livro Isca de Satanás é a teoria da ofensa. Porque a gente se ofende, aí a gente fica ofendido, e aí a gente vai dando mais margem para o inimigo. E algo aqui interessante, que na dimensão espiritual, esse cansaço espiritual, ele nos leva a um esgotamento, que a gente para de lutar, e a gente cede. Não dá certo, não adianta, eu oro e não resolve. Amados, é o inimigo enfiando a lança. Está difícil para você? Mais uma vez, dá uma olhadinha. Né? Eu estou vendo todo o campo aqui, né? Meu campo de ervilhas. Né? Olha aí. Está difícil? Cleiton, estou aqui, me ajuda. Norberto, dobra o joelho aí, precisa de oração. Mas esse é o corpo em ação. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém. Porque se a gente se abate, se a gente entra no esgotamento, a gente se abate. E se abatendo, a gente deixa de lutar. A gente sucumbe. Eu marquei um versículo aqui que eu acho que é importante a gente ler. Deixa eu ver. É 2 Coríntios capítulo 4. Quem achou, fala amém. Amém. Verso 8, Norberto, pode ler. 8. 2 Coríntios 4, 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amados, a carne precisa morrer. A carne precisa morrer. Por favor, amados, olha para mim, por favor, está difícil? Peça ajuda. Grita por socorro. Não se abata, o cansaço é algo natural. Jesus não repreendeu Davi porque ele estava cansado. E sabe, vocês, eu já falei aqui, por que essa questão do cansaço está mexendo comigo? Porque Deus começou a me mostrar. As pessoas chegavam de férias, vêm conversar comigo, estou cansado, estou cansado. E eu comecei a orar a Deus, Senhor, mas o que é esse cansaço? Eu quero entender. Porque na minha cabeça, sair de férias, vai para um lugar bonito, né? Fica lá tomando Coca-Cola, vendo a água, né? O mar bonito, aquela coisa, né? Por que isso cansa? Sabe por que cansa?
O Espírito Santo me deu a revelação, amados. Porque a gente abaixa a guarda. E o nosso inimigo, vou te contar um segredo, tá? O nosso inimigo, ele não se cansa. Se ele precisar ficar 24 horas aqui, ó, ele vai ficar. Tá vendo, hein? 5 segundos. Imagina 24 horas aqui. Pode ser que seja uma dor nas costas. Pode ser que seja algo que não está na normalidade. Porque ele quer tirar a nossa paz. Aí um outro detalhe que eu queria chamar a sua atenção. Por que o texto fala de uma espada nova? A primeira coisa que o cansaço de Davi trouxe foi distração. Ele se distraiu. E aqui não é distração pejorativa, amado, sabe? Sabe aquela coisa, você está cansado, parece que você faz assim, né? Você dá uma... Desfalecida. Você dá assim uma afrouxada, né? Você quer procurar né? Você quer dar uma apoiada, né? O gigante aproveitou essa distração de Davi e veio para cima para matar. E essa espada nova, amados, é uma nova estratégia, um novo plano. Porque ele fica 24 horas por dia nos estudando, percebendo como que a gente fala, como que a gente responde para o marido, como que a gente responde para a esposa, como que a gente fala com os pais, ou como nós falamos com os filhos. Ele fica prestando atenção, ele é ardiloso. Aí você pega lá Efésios 6, né, que é a batalha espiritual, e tem uma palavrinha aqui, que no português fala... para revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra ciladas do inimigo. Cilada é uma coisa simples, mas no grego não é cilada. No grego é sobre os planos, as estratégias do inimigo. Porque cilada, a gente pensa logo o quê? Eu estou então eu saio da cilada, né? Mas um plano bem arquitetado, amados. Por isso que Eva caiu. Por quê? Presta atenção. Vocês acham que Satanás já sabia assim... da conversinha que ele estava tendo com Eva ali, ele sabia qual a arma que ele ia usar nela? Ele ficou estudando. Aí quando ele veio, ele foi certeiro. Porque a resposta, quando ele falou, primeiro ele fez ela olhar e desejar, certo? Só que ela deu uma resposta para ele. Qual foi? O Senhor falou para a gente não comer desse fruto, porque se comer a gente certamente... Qual foi a resposta dele para ela? Não é bem assim não. Então você percebe? Ele tinha um plano, ele tinha uma estratégia. Isso que é uma espada nova. É um plano. Ele sabe aonde nós temos fragilidade. Aí ele foi certeiro em Eva. Como ele ia ser certeiro em Davi. Mas o Senhor interviu. E essa noite eu queria dizer para você, o Senhor quer intervir. Amém. O Senhor tem intervido. Talvez você não está vendo, mas Deus está intervindo. E Ele está mandando te dizer, quem é teu Abissai? Quem é teu Abissai? Em Lucas 13, também tem uma passagem muito interessante. Lucas 4.
o Senhor foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Certo? Lucas 4. Aqui vai falando. Vai dizendo. Aí o diabo tentando Jesus. Mas o que fala o versículo 13? Passado que foram as tentações de toda sorte. Por que Jesus não caiu nos planos, nas armadilhas que Satanás intentou? Porque Ele é Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas Ele diz para nós aqui. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até um momento oportuno. Essa é a chave que o Senhor nos está falando. O diabo está sempre procurando um momento oportuno. Nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos. Porque o inimigo está sempre procurando estratégia nova para nos derrubar. Amados, como a gente precisa de intercessores. Como nós precisamos de pessoas que pelejem as nossas batalhas. Porque o nosso auxílio vem do Senhor. E como foi o auxílio que o Senhor enviou para Davi? Abissai. E aqui, amados, eu queria dizer para você que fica muito claro que sempre o Senhor nos manda livramento através de pessoas que temem ao Senhor. Deus usou um estranho. Você achou que ele era um estranho, mas ele não era um estranho. Ele era um servo de Deus. Era ou não era? Na vida do barbeiro. E ele falou pela boca de Deus. Ele sabia da sua história? Nunca tinha visto na minha vida. Mas ele era um servo de Deus. Deus usa os seus servos. Quando a gente vive uma vida reta aos olhos do Senhor, o Senhor envia graça, unção, através de homens e mulheres para pelejar as nossas batalhas. Salmo 18, não é isso? Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em qual me refugio, o meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu baluarte. Eu invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém? Amém. Deus é fiel. Chico, se a gente analisar, né, o Senhor usou o Felipe para trazer o Bidu. Né? Você vê, e olha a história, né? Os dois eram, né, o Felipe Bidu era o mentor do Felipe, que nos falava, nós tivemos um encontro de homens, e foi maravilhoso, como Deus operou. O Bidu aceitou Jesus aqui, deu um amigo de infância do Felipe, de juventude, né? Ele convidou, trouxe Felipe também. E você vê, Deus usando o Felipe aqui para abençoar a vida do Bidu, né? Então, assim, olha o processo que Deus faz. E quantos anos, né, filho? É maravilhoso, né? Mas Deus está trabalhando. Deus estava. Mas você vê, o Felipe começou a orar por ele. Amém. Começou a ter olhos para ele. O Senhor foi levantando o Felipe para atrair o Bidu com laços de amor. E aí, um momento oportuno, Deus usou. Né? Não tem. Sabe, amados, a derrota, ela não está nos nossos fracassos. A derrota está quando a gente desiste de lutar. Aí sim. Porque a maior tristeza no coração de Deus é quando a gente cai nas nossas fraquezas e a gente para de lutar, para de orar, para de interceder, para de buscar o Senhor, para de esperar no Senhor. Esperei confiadamente no Senhor e Ele me livrou. Mas eu sei que a espera não é fácil, mas a espera é um processo. Amém. Deus usa, Deus nos trabalha.
E eu queria concluir insistindo na pergunta: quantos de nós estamos cansados? Quem tem sido o seu Abissai? Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Que coisa tremenda, amados. É quando a gente pode entrar na presença do Senhor e interceder pela vida de um irmão precioso. E irmão que conhece o seu coração. Amém. Que conhece o seu Senhor. Porque sabe, às vezes a gente fala: ah, Chico, mas você está sendo duro, os irmãos de sangue. Tá, amor, nós precisamos... Amém. Irmãos, nós conhecemos mais do que ninguém nossos irmãos de sangue, mas eles não conhecem o Senhor. Eles nunca vão poder batalhar uma batalha espiritual porque eles não conhecem o Deus ao qual nós servimos. Eles precisam das nossas orações para que eles sejam alcançados, mas para pelejar batalhas, a pessoa precisa conhecer o Senhor. A pessoa precisa conhecer o coração do Senhor. Porque se tem uma coisa que no meio da batalha o Senhor usa, é o nosso discernimento. Amém. Porque Abissai, como eu falei, você pode dizer assim: ah, é fácil, tá. A gente está vendo um pouquinho e longe essa coisa que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Agora estão começando a ver corpos, parar o resgate. Por quê? Porque não é fácil ver corpo morto. Você imagina corpo que foi morto com espada, sangue para todo lado. Abissai estava com 300 desses na cabeça, mas ele teve a sensibilidade de ver que Davi estava cansado. E ele foi usado pelo Senhor. Ele foi a mão de Davi. Ele foi os braços de Davi. Ele foi as pernas de Davi.